importante o assunto, nós matemáticos lá na universidade passamos 6 semestres falando sobre esse assunto. Pra gente ter ideia da quantidade de coisas que tem e do quão importante ele é, tanto que a galera gasta muito tempo para falar sobre ele, e a gente nem fala de tudo. E depois você pode fazer mestrado de parada e ainda tem mais coisa para acabar, tá? É claro que eu não vou chegar em todo esse ponto com vocês, a gente não vai chegar em todas essas informações com vocês, porém, pessoal, a gente vai precisar falar desse assunto e vai precisar deixar você bem fechado com relação a ele, tá? Assunto de hoje, funções, tá bom? Funções. É o assunto mais importante que a matemática já criou, na minha opinião, tá? Tu tem ideia da importância que tem funções. E aí aquele negócio, tem muita coisa de função, mas nós não vamos falar de tudo isso aqui é de doido também, tá? A gente vai falar apenas do que é necessário para a tua prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Então hoje, a gente começa pela nossa função, considerada a função mais primitiva, tá? Que seria essa função aqui chamada de função afim, função polinomial do primeiro grau, tá? Ele pegou o quadro todo ali, legal. Então, ó, função afim. Cara, a função afim, ela é tão presente na nossa vida que você faz função afim e não está nem sabendo o que está fazendo. Quer ver uma coisa? Presta atenção comigo, vamos começar por aqui, que é para ficar bem claro, tá? E vem me ajudando nos exemplos, que é para que eu me iluda e ache que você está realmente entendendo o que eu estou falando, que é uma parte importante. Questão seguinte, pessoal. Imagina que você, acabando a nossa aula, né? Já vai estar um pouco mais cansado, passou o dia estudando, passou a tarde estudando, e aí vai chegar na tua casa um pouco cansado, toma aquele banhoso, né? E aí você vai se alimentar, porque não vai dormir de barriga vazia, então você resolve pedir alguma coisa, tá? iFood, né? Você vai e pede uma comida, alguma coisa para você comer lá no iFood. E aí, quando chegar de noite em casa, o que você vai pedir para comer? Vamos lá. O que você vai pedir para comer? Hambúrguer? Hambúrguer? Da onde esse hambúrguer? E aí? Do Rox. Mas não é Rox. Rox não, a gente vai pedir Spot, que é quem patrocina o QI Vestibulares, o cursinho mais inteligente de Belém, tá bom? Então, ó, vamos lá. Você vai então pedir lá o seu hamburgão do Spot, tá bom? Rox é coisa de chique, gente chique, gente chique. Mas as pessoas normais, né, não pedimos Rox para cá. A gente vai lá uma vez ou outra para dizer que foi e coloca a localização no Instagram, né? Isso, e se você for esperto, ainda leva mais um casaco por cima para bater mais de uma foto, que é para postar na outra semana, que é para dizer que você está indo lá mais de uma vez, tá? Então, ó, o que acontece aqui? Você vai pedir lá no teu Spot, você pede um hambúrguer, esse hambúrguer provavelmente deve ter um custo, né? Deve ter um valor monetário associado a ele. Então vamos colocar aqui, olha, aqui tem um preço, tá? Você vai pedir uma quantidade de hambúrgueres e aí você tem que pagar um total por isso, tá? Paga o valor lá, vem na tua conta, tá bom? Então você, uma pessoa que vai chegar na tua casa, não quer sair tanto da tua dieta, não quer sair tanto da vida fitness, né? E aí, ó, você pede lá um hambúrguerzinho pra você, tranquilo. O hambúrguer tá custando mais ou menos quanto? 18 reais. 40 reais. 18, 40, para não ficar nem do 18 nem do 40, bora pro 30. Vai ficar mais bonitinho, uma coisa mais meio termo ali, tá? 18 reais eu acho que também tá muito barato, tá bom? Mas não que eu esteja reclamando, se for 18 reais quebra, né? Mas olha, a questão é a seguinte, você pediu o seu hambúrguer, o hambúrguer é 30 reais, peraí, que faltou um negocinho. Ele vai cobrar para colocar na tua casa isso aí? Vai cobrar para te entregar isso aí? Ele vai te cobrar uma taxa, tudo bem? A taxa de entrega. Mais ou menos quanto essa taxa de entrega? 4,50. Isso ele não pede iFood, né? Não, ninguém cobra 4 reais para entregar porra nenhuma na tua casa. 9 já tá por aí, 10, 7, né? 4 reais tu mora do lado do restaurante. É melhor ter ido andando. Então, ó, a questão é a seguinte: digamos que ele cobrou a tua taxa, tá? Isso aqui vai te dar um preço total, tá bom? Uma taxa aí, 5 reais. Vamos fazer a média, 5 reais, tá? 5 reais. Pra ficar redondinha a conta, ficar uma coisa bonita, tá? Então, ó. Você vai pegar esse teu hambúrguer a 30 reais, a tua taxa de entrega é 5, e aí tu vai pagar no final quanto? O que é que tu tem que pagar por isso? 35? Beleza. Concordo? Tá tudo certo. Só que tem um detalhe, imagina que você avisa na casa, olha, eu vou pedir.
Aí o pessoal disse, pô, já que tu vai pedir, né? Então pede um para mim também. E aí, ó, em vez de você pedir um, você pede quantos? 2. Há um preço médio de R$30. E quanto é que ele vai te cobrar para entregar agora? R$5, de novo. Tá bom. E no final vai dar quanto? 35 de novo? 65? Tá. Agora, suponha que você diz que vai pagar, né? Não, eu vou pagar, caralho, não vai pagar, né? Porque aparece gente com fome, não tá no o cara nem tava, não, mas tu vai pagar, né? E aí, ó, você resolve pedir mais um, ao preço médio de R$30, o que acontece com a taxa agora? A mesma coisa? Tá. E o preço? 95. Deixa eu te perguntar uma coisinha, pessoal. Suponhamos que você não sabe a quantidade de hambúrguer que você vai pedir. Se a gente não sabe, na matemática dá uma letra, dá um x para ele, tá? O hambúrguer está custando 30. Lembra comigo que ele está custando 30, tá? E quanto é que ele vai cobrar para entregar? 5 mesmo? Ah, beleza. E isso vai dar um preço no final, tudo bem? Não vou colocar a mesma letra para não dar confusão. Agora deixa eu te perguntar, esse preço que você vai ter que pagar, tu concordas comigo que ele vai ser gerado, ele vai ser encontrado quando você multiplica os R$30 do hambúrguer pela quantidade de hambúrgueres que você vai levar e soma isso com a taxa de quem? De entrega. Mentira, olha aqui, ó. Uma tal de função polinomial do primeiro grau, função afim. Eu estraguei com a porra da tua pedido do iFood, talvez, mas esse é só um detalhe. Está verificando que está lá, está no teu dia a dia. Você consegue ter a função do primeiro grau muito bem definida dentro do que você pode fazer no teu dia a dia. Agora tem um detalhe, toda função polinomial do primeiro grau, ela vai ter esse formato, tá? Então toda função do primeiro grau, ela vai ter aqui esse formato de y igual a x mais b, tal que esse a ele não pode zerar, tá? Esse a não pode zerar, tá bom? E aí, é claro, tem umas letrinhas ali, né? Tem umas letrinhas. E essas letrinhas, cara, elas têm uma interpretação pra gente, tá bom? Essas letrinhas, elas têm uma interpretação. Esse azinho que aparece aqui, ó, esse azinho, ele tem um nome associado a ele, tem um nome dele, tá? Alguém se arrisca a dizer o nome dele? Alguém se arrisca aí? Coeficiente angular, né? Porra nenhuma, não é isso não, tá bom? Não, eu aprendi, eu li no livro né? Não é isso, tá bom? O nome dele chama-se taxa de variação. Professor, eu juro que eu li no livro, tava lá coeficiente angular. Pessoal, o Enem ele não usa a nomenclatura coeficiente angular, tudo bem? Ele é o coeficiente angular aqui, agora? Não, ele não é, tá? Porque o que acontece? Vou te dar o nome completo dele, que é para você verificar que não é ele ainda. Eu posso considerar, mas ainda não vou te considerar isso. Por que ele ainda não é coeficiente angular? Olha o nome completo. Coeficiente angular da reta. Cadê a reta? Não tem reta ainda, tá? Então, não tem coeficiente angular, tá? Quando a gente botar o desenho dele, o desenho desse cara dentro do plano cartesiano, que vai ser associado a uma forma geométrica, que a gente vai considerar como sendo uma reta, aí lá eu vou falar de coeficiente angular. Por enquanto aqui, o que o Enem gosta de usar como nomenclatura para que você se encontre no meio da questão? É a taxa de variação, tá bom? Então, ó, e o outro aqui, aí se tu me fala coeficiente angular, tu vai querer falar de coeficiente linear, para com isso, tá? Esse cara aqui é chamado de valor ou termo ou taxa fixa. Tá? Ou também é chamado de termo independente, porque independente do que eu fizer, ele não muda o seu valor. Tá? Tu quer ver como o negócio de coeficiente angular ainda? Para com isso, ó. Quer ver um negócio? Pega para mim, por favor. Então, a apostila. A página que eu quero que você pegue para mim é a página de número 3 e a questão é a questão de número 10. Vamos lá, só para a gente treinar, tá? Precisa treinar, eu tenho muita coisa para falar para vocês e aí eu quero que vocês tenham total atenção, pessoal, que geralmente função é um assunto que costuma vir na tua prova e a função mais cobrada no Enem é a função polinomial do primeiro grau, tá? Seguida de perto pela função polinomial do segundo grau, porque as funções polinomiais, elas são funções muito bem definidas, então é muito simples a gente conseguir contextualizar elas. Então, ó, a tua 10ª questão, olha o que ele vai te falar, ele vai dizer assim, ó, em uma fábrica, a produção de determinada peça de para-bicicleta tem um custo fixo de R$12. Tem o quê? Custo fixo. Aí ele falou que tem coeficiente linear, foi isso que ele falou, foi?
Não é essa a nomenclatura que ele usa, tá? Ele vai usar custo fixo. Pessoal, a gente deu uma letra para o que é fixo aqui. Qual é a letrinha que a gente usou? O B, tudo bem? O B. O B aqui está dando quanto? 12, tudo bem? E depois ele vai te dar isso aqui, ó. E mais um custo variável, mais um coeficiente angular, é assim que ele escreve? Porra nenhuma, é custo, taxa, valor variável, tá? Taxa de variação, de 1,50. Pessoal, a gente já verificou que a taxa de variação é o A, tá? 1,50. Deixa eu te falar uma coisinha, e isso aqui é extremamente importante. Nem sempre ele vai usar a palavra variação, nem sempre. Mas tem uma coisa que sempre ele vai fazer, sempre. O que vai te dar um indicativo, vai te dizer que você está trabalhando com A, que é justamente o que vem depois que ele fala do 1,50. Ele vai falar assim no texto, olha só, e essas expressões que eu vou te dar agora, sempre que elas aparecerem, ela está falando do A, sempre, tá bom? Então, ó, ele vai dizer assim, mais um custo variável de 1,50 por unidade, a cada unidade, de acordo com a unidade, tá? Essas expressões que aparecem depois, elas são expressões que são seguidas do valor do A, na hora, tá? Então não é do X, é do A, tudo bem? Eu vejo essa confusão muito comum, não é do X, é do A, e não vai dar o X, pô, o X é incógnita, então, ele tem que dar as outras letras, então é o A, e sempre vai vir seguido dessa expressãozinha, por, para cada, a cada, geralmente vem seguido dessas expressões, tá? Olha, por exemplo, no nosso exemplo inicial aqui, ó, você pagava R$30 para cada hambúrguer que você levava. Para cada hambúrguer que você levava. Ó, o 30 ficou no lugar do A. Tá bom? Então, essa expressão a gente vai entregar para você o A. Aí eu te pergunto uma coisinha. Não tem o A e não tem o B aí? Sim ou não? Dá para montar uma função? Dá para montar a nossa função aqui? Como é que ela ficaria? Vou te ajudar. Y igual 1,5 x mais 12. Pronto, aqui montado. Só que tem um detalhe, tem mais duas letras aí, não tem? Essas duas letras também têm uma associação interpretativa com relação ao teu texto. Só que loucura é essa? Essas letras, elas significam alguma coisa no teu texto. No teu texto, lembra que era 1,50 para cada o quê? Unidade. Então o X aqui, ó, representa o quê? A quantidade de peças, tá? O X representa a quantidade de peças que ele vai produzir, tá bom? E automaticamente o Y aqui, qual é a outra correlação que ele faz? A quantidade de peças e o outro é o... Ele está relacionando a quantidade de peças e o total em... E aí? Interpretação textual, porque essa parte é a parte que complica na hora. Porque substituir e fazer conta é matemática, é considerada matemática básica, né? Que é álgebra, tá bom? O Y é o preço. É o preço. Tudo bem? Fica claro para você que é preço? É o preço de acordo com a quantidade de unidades que você produz, tá? Aí, olha só, por que é importante você analisar isso? Porque olha o que ele vai te falar no texto. Ele vai dizer assim, qual o número máximo de peças que podem ser produzidas com R$ 192,60? Reais. Ou seja, o valor que ele te deu é do preço. Por isso que você vai saber onde você tem que substituir. Porque agora eu já sei o que cada uma dessas letras significa. Como ele me deu o preço, eu substituo no preço. Se ele tivesse me dado quantidade, eu substituiria na quantidade. Por isso que a interpretação textual, ela te ajuda muito na hora de você fazer as resoluções, tá? Então, ó, presta atenção comigo. Eu vou trocar aqui o Y por 192,60. Então, vamos lá. 192,60 igual a 1,5x mais 12. E agora, pessoal, quem tem x para um lado e quem vai para o outro, tá bom? E aí vai ficar o seguinte, olha, 192,60 menos 12 é igual a 1,5x. Quanto é que dá essa merenda aqui? R$180 só? 1,6,60 igual a 1,5x. O 1,5 está multiplicando, vai passar dividindo. Quanto é que dá essa brincadeira? 120,4? 120,4? Vê se dá isso. Tá? 120,4. Pessoal, não tem 120,4. Tem 120 e 121.
Qual das duas seria a resposta correta? 120. E aí? 120. 120? Por quê? Porque está mais próximo do 120 do que do 121, né? Tá, deixa eu mudar aqui. Suponha que essa divisão deu isso aqui, ó. 120,9. Você marcaria 120 ou 121? 120. Porque não é arredondamento, é interpretação de texto. Por isso que eu fiz questão de dizer para você o que é isso. O que eu acabei de encontrar? Eu acabei de encontrar a quantidade de quê, pessoal? De peças. Eu não tenho 121 peças. Não tenho. Eu tenho 120 peças e um pedaço. Como é que tu produz pedaço de peça? Não, produz só metade da peça só. Tá? Não pode. A gente só produz peças inteiras. Tá? Então é por isso que eu vou dizer que a minha resposta é 120. Porque eu não consigo produzir 121 peças. Bom, não é porque está mais perto. Porque senão, se a resposta fosse 120,9, você ia querer marcar 121. E está errado. Tá? Quando ele não admite que o valor seja quebrado, você arredonda para menos. Sempre. Mas isso é uma função afim? Oi? Isso é uma função afim? Sempre que você tiver alguma coisa associada, uma informação associada, normal, tá? Porque é diferente, pessoal, é diferente de eu não fazer nada, eu te dar só essa conta aqui, ó, só essa conta, e você resolver. Sem função, sem nada. A questão é essa, encontre o valor de X, pá, e eu te dou só isso aqui. Aí no final você chega em 120,4, a resposta é 120, porque você vai aproximar. Se você chegasse em 120,9, você aproximaria para 121, porque é uma aproximação, é a resposta que está mais perto, que seria satisfatória para a minha resolução. Mas aqui, como tem uma interpretação por trás, aí você tem que interpretar de acordo com a questão. Tá? Então, esse tipo de detalhe é importante no Enem. E ele já cobrou esse detalhezinho assim? Já. Tá? É por isso que eu estou fazendo questão de dar bem ênfase à interpretação do texto, tá bom? Que é essa parte que é realmente muito importante. Então, ó, só que tem um detalhe, lembra que eu te falei, pessoal? Tem muita coisa que eu ainda quero te falar, tá? Lembra que eu te falei que a gente ainda não tinha o coeficiente angular? Eu quero chegar nele, tá? Mas para chegar nele, eu preciso que você entenda que qualquer função, não importa se ela é função do primeiro ou qualquer outra que você vai estudar, toda função, ela pode ser associada a uma forma geométrica. Toda função, ela pode ser associada a uma forma geométrica, que a gente chama carinhosamente de gráfico da função. O gráfico da função nada mais é do que a forma geométrica que representa a função. Então, ó, toda função tem uma representatividade geométrica. E para isso a gente vai usar esse cara aqui, um negocinho chamado de plano cartesiano. Então, olha, a forma geométrica que representa a função do primeiro grau chama-se reta. Ó, a forma geométrica que representa a função do primeiro grau chama-se reta. Agora tem um detalhe, pessoal. Quando você tem o teu plano cartesiano e a reta desenhada, eu preciso que você entenda comigo um detalhe. Você consegue perceber que essa reta de azul, que é a reta da função, é a própria função, só que é desenhada agora. Ela toca no eixo Y, nesse eixo que está em pé aqui? Sim ou não? Sempre que ela tocar no eixo Y, ela vai te dar cravado o valor do Bzinho da função. Tá? Tocou no eixo Y, é cravado, é o B da função. Na hora. É ele, pode ter certeza que é. Se eu desenhasse o gráfico dessa função aqui, ela ia tocar no 5. Se eu desenhasse o gráfico dessa função aqui, ela ia tocar no 12. Tá? Então, ela sempre vai tocar. Tocou no eixo Y, é o B. Cravado o B. Tá bom? E aí, ela também toca no outro eixo. Ela toca no eixo X, que é esse aqui, ó. Ela toca no eixo X. Tudo bem? Ela toca lá no eixo X. E aí, é claro, né? Se aqui é o B, aqui só pode ser quem? Porra nenhuma, não é o A, tá? Eu fiz isso aqui para justamente ficar claro para você de que não é associativo, tá bom? Não é para você associar. Não é porque lá é B e aqui é A. Não existe isso, tá? Lá é B, com toda certeza. E aqui, bem aqui, é menos B sobre A. Não é associativo, tá? Não é B e aí é A, não é isso. Lá é B e aqui é menos B sobre A, também chamado de raiz ou zero da função. Agora eu quero que entenda uma coisinha comigo. E o A? O A vai estar lá. Só que agora a gente vai usar o outro nome dele, aquele nome mais composto, aquele negócio mais robusto, tá? Que é chamado de tal de coeficiente angular da reta. Tu consegues perceber comigo, pessoal? Vê se você consegue ter essa percepção.
Consegue verificar que a reta em azul, ela forma com essa reta que está dentada aqui, um ângulozinho? Consegue perceber isso aqui comigo? E aí, olha o que acontece. Vou dizer que esse ângulo aqui é θ. Tá? Um ângulo qualquer. Se você calcular a tangente desse ângulo, aí sim você encontra o A. Por isso o nome dele é coeficiente angular. Tá? Angular, por causa do ângulo. Angular da reta, porque é o ângulo com a reta. Tá? Então, por isso que tem esse nome, coeficiente angular. Não tinha falado de ângulo, não tinha falado de reta, como é que eu vou dar o nome de coeficiente angular para ele? Agora eu vou dar o nome para ele de coeficiente angular, porque agora a gente tem o desenho, tá bom? Aqui, por enquanto, só isso aqui, taxa de variação. Lá eu posso dar o nome de coeficiente angular para ele, tá bom? Que é uma ideia geométrica. Tá? O coeficiente angular vem da ideia geométrica. E aí, ó, digamos. É a raiz ou o zero da função. Substituir ela. Se substituir no lugar do y, o zero, vai estar gravado esse valor. Ela vai zerar a função? No geral? Vai zerar a função. Tá? É essa a ideia. Quando é que zera a função? É quando zera o y. Bom, a gente considera que zerou a função. O que vai acontecer bem aqui, pessoal? Esse cara eu estou interessado. Porque quando você aprende a trabalhar com o coeficiente angular, as tuas questões têm soluções bem rápidas. Vou te mostrar isso aqui comigo. Presta atenção. Vamos falar dele, tá? Do tal do coeficiente angular. E como conhecimento a gente dá para usar depois, eu vou usar um conhecimento que a gente já viu no módulo 1. Então presta atenção comigo, ó. Porque não tem graça você ver uma coisa que você nunca mais vai ver na vida. Não, eu vou usar. Então, ó, eu vou te dar bem aqui o plano cartesiano, que é obrigatório, tá? Eu vou colocar aqui nesse plano cartesiano uma reta aleatória qualquer. Ó, essa daqui. Tá? Tá bem aqui o ângulo, o ângulozinho que eu tô interessado, que é esse, ó. Certo? Tá? E aqui vem a grande sacada para qualquer questão de função do primeiro grau. Você sempre, para matar qualquer uma, você caça 2 pontos em cima da reta. Cara, se tu tiveres 2 pontos, tu mata qualquer questão de função do primeiro grau. Tá? Com apenas 2 pontos. Tudo bem? A gente dá vários truques com relação a isso. Mas primeiro eu quero falar do coeficiente angular. Pessoal, todo ponto que está dentro do plano cartesiano, qualquer ponto dentro do plano cartesiano, ele pode ser associado a um valor em x, que representa ele, tá? É um representante dele nesse eixo aqui, e ele também tem um representante no outro eixo, ó. Esse aqui, tá? Como eu não sei que número é, também agora não está me interessando, eu vou dizer que aqui vai ser um valor x qualquer, só que eu vou dizer que é xa, ou seja, x que está representando o ponto A, tá? E lá eu vou falar a mesma coisa, só que agora é y, ya, o y que representa o ponto A, tá? A mesma coisa eu vou fazer para cá, depois eu vou trocar para número, relaxa. Então, ó, aqui eu tenho um x que representa o ponto B, xb, e eu tenho um y que representa o ponto B, chamar de yb. Agora deixa eu te perguntar uma coisinha, imagina essa situação comigo, tá? E é isso que é importante aqui. Eu vou passar uma reta paralela. Opa, eu dei isso para vocês, tá? Uma reta paralela, eu lembro disso, tá? Então, ó, eu vou passar uma reta paralela ao eixo X, bem aqui, ó. Uma reta paralela. Essa reta que eu acabei de traçar é paralela a essa. Bom, 2 retas paralelas. Tu consegue perceber que eu formei uma figura bem aqui? Não é qualquer triângulo, chama-se triângulo retângulo. Deixa eu te falar uma coisinha. Nesse triângulo retângulo, eu posso saber os seus catetos. É só fazer a subtração dos valores do y, yb menos ya. E o outro cateto vai ser a subtração dos valores do x, xb menos xa. E agora tem um detalhe. Como essas duas retas são paralelas, eu posso pegar o ângulo que está aqui e jogar ele aqui para dentro, ó. Ângulos correspondentes, tudo bem? E aí, ó, a gente acha que nunca vai usar essa merda, né? A gente usa. Então, ó, pessoal, tem um triângulo retângulo, eu tenho o cateto oposto e o cateto adjacente. Tangente, tá? Se você não tem a hipotenusa, o jeito é sair pela tangente. E aí, olha o que vai acontecer. Ao calcular, pessoal,
a tangente desse ângulo, você vai cravar o valor do A. O valor do A é cravado o valor da tangente desse cara. Só que, e nem sempre vai te dar o ângulo, mas 2 pontos é cravado que te dá. E aí, o que você tem que fazer? Cateto oposto, YB menos YA, dividido pelo cateto adjacente, XB menos XA. Tá? E para a gente poder matar as questões, eu quero que tu entendas comigo o seguinte, só mais um detalhezinho. Lembra que eu te falei que o A não podia zerar? Comentei isso aqui logo no início, tá? Mas ele pode ficar maior do que zero? Pode, porque seria positivo. Pode ficar menor do que zero, que é negativo. Toda vez que ele fica ou maior ou menor, ele tem uma representatividade pra gente, graficamente, tá? Então, ó, se ele for maior do que zero, ou positivo, e menor do que zero ou negativo, ele vai dar aqui, ó, um tipo de gráfico pra mim, tá? Então, ó, quando ele for positivo, a gente vai ter esse gráfico aqui, que é um gráfico que a gente considera como sendo um gráfico crescente. Crescente. E se ele for negativo, menor do que zero, a gente vai ter um gráfico que a gente considera como sendo um gráfico decrescente. Tá? Decrescente. Bom? Só que aí vem aquele detalhe. Por que esse gráfico está crescente e por que esse gráfico está decrescente? Porque o que eu já vi a galera fazer? Gravar a foto. Quando é que o gráfico está crescente? Ele está assim. E quando é que ele está decrescente? Ele está assim. Né? E efetivamente tu não sabe por que ele cresce e por que ele decresce. Tu só gravou a foto. Tu sabe que assim cresce e assim decresce. Tu não sabe por quê. Tá? E aqui me interessa que você saiba o por quê. Porque isso é útil na hora de você utilizar as questões. Então, quando é que eu sei que o gráfico vai crescer? O que caracteriza um gráfico crescente? Não é porque a régua está assim, tá? Presta atenção comigo, ó. Para ficar mais fácil, eu vou colocar com números, tá bom? Eu vou pegar aqui, por exemplo, esse cara, associar ele ao número 1 do x, e ele, sei lá, número 3 aqui, tá? Número 3. E esse outro aqui eu vou associar ao número 2 e 6, tá? Tu consegues perceber comigo que o valor do x ele aumentou? Do 1 foi para o 2? E os respectivos valores de y também o que, pessoal? Aumentaram. Sempre que isso acontecer, é porque o gráfico tem comportamento que? Crescente. Tá? Porque o gráfico tem comportamento crescente. Então, quando é que ele tem comportamento crescente? Ao aumentar os valores de x, o que acontece com os valores de y? Eles aumentam também. E isso caracteriza o crescimento do gráfico. Só que olha o que acontece quando o gráfico tem esse formato aqui, ó. Vou pegar de novo 2 pontos. Esse primeiro ponto aqui, ó, associado ao número 1, e esse outro aqui associado ao número 2 em x. Aumentei o valor? Só que quando eu pego os respectivos, o que acontece? Ele diminui. E isso caracteriza que o gráfico está o quê? Decrescendo. Quando eu aumento uma, a outra é o quê? A outra diminui. Agora deixa eu te falar uma coisinha. Eu vou te mostrar como isso é útil na resolução. Pega para mim página 2, questão 4. Vamos lá. Página 2. A questão é a questão 4. Deixa eu te mostrar como saber trabalhar com o coeficiente angular pode ajudar muito na hora de você resolver a questão. Tá bom? Então, vamos lá. Quantas linhas você quer que a gente resolva essa? No máximo 3. No máximo 3? Uma linha tá bom? Se você sabe usar direito o negócio, a gente faz. Então, ó, presta atenção comigo. Ele te dá esse gráfico, eu vou esboçar rapidamente o gráfico aqui, só para a gente poder utilizar ele, tá? Aqui é 30 mil. Mas prestem muita atenção no que eu vou te mostrar, que é para que você consiga entender isso da melhor maneira, tá? Aqui 90 mil. E ele quer um cara aqui que tá 45 mil. Pronto, é mais ou menos esse o esboço do gráfico, tá? Olha o que ele vai te falar no texto, preste bastante atenção comigo, porque essas informações são realmente relevantes para a hora da gente interpretar as questões. Olha lá. Em uma partida, Vasco e Flamengo levaram ao Maracanã 90 mil torcedores.
3 portões foram abertos às 12 horas e até às 15 horas. Entrou um número constante de pessoas por minuto. A partir desse horário, abriram-se mais 3 portões e o fluxo constante de pessoas aumentou. Os pontos que definem o número de pessoas dentro do estádio, em função do horário de entrada, estão contidos no seguinte gráfico. Quando o número de torcedores atingiu 45 mil, marcava no relógio 15 horas e poucos minutos. Primeiro, pessoal, o que eu quero que você perceba comigo? Vê se você consegue perceber. Você consegue perceber que não tem só uma reta aí? Sim ou não? Tem quantas? Tem 2, tudo bem? O valor que eu quero trabalhar, o valor que eu estou atrás, que seria esse valor aqui, ó, ele é um valor que está em cima da segunda reta, ó, dessa reta aqui. Tudo bem? Então a primeira não me interessa, porque o valor que eu quero nem lá tá. Tudo bem? Então eu vou trabalhar só com esse segundo pedaço. Porque no primeiro pedaço ele nem está lá, ó. Se eu prolongar aqui, nem toca lá. Tá bom? Então eu estou atrás do que está na segunda reta. Não esqueça a primeira, que não me interessa. Tá? Tá aí somente para confundir mesmo na questão. Aí o que eu te falei que a gente precisa, com toda certeza, para matar qualquer questão, não importa que questão seja. 2 pontos, pronto. Se você tem 2 pontos, você mata a questão. E para a gente organizar, eu vou pegar esse ponto aqui, chamar de A, e vou pegar esse ponto aqui que eu vou chamar de B. Porque são os únicos pontos que eu tenho número para todo mundo. Tá? Então, ó, só para ficar claro, eu vou fazer a anotação desses valores, colocando quem é o X e o Y de cada um deles. Aqui o X é 15 e o Y é 30 mil. Só para organizar as ideias, tá? E lembrando, quando você for escrever assim separado, sempre primeiro o X e sempre depois o Y, tá? Porque o nome disso aqui chama-se par ordenado, tem uma ordem correta para você fazer. Se você inverte, você está escrevendo errado, tá bom? O B aqui, ó, é 17 para X e 90 mil para Y. Agora deixa eu falar uma coisinha. Com 2 pontos, dá ou não dá para achar o coeficiente angular? É só fazer a subtração do Y, fazer a subtração do X e botar numa divisão. Então vejam comigo aqui, ó. O A, ele vai ser 90 mil menos 30 mil dividido por 17 menos 15. Tudo bem? Tranquilo? Quanto é que dá aquela divisão lá em cima? Quanto é a subtração, perdão? Dá quanto aqui? 60 mil. E embaixo? Vai dar 2. Posso simplificar 30 mil e 1. Não é obrigatório colocar esse 1, mas eu vou colocar porque eu quero que você entenda um negócio comigo. Tá bom? Achamos o coeficiente angular? Tranquilo? Agora deixa eu te falar, pessoal. Na função do primeiro grau, há uma relação de proporcionalidade. Pessoal, o que é isso? Tu consegues entender comigo que os valores que estão aqui na parte de cima da fração são valores de y? É gerado por uma subtração de valores de y, tá? E esse cara que está aqui embaixo é gerado pelos valores de quem? De x. O que esse coeficiente angular está dizendo para a gente? Ele está dizendo o seguinte: é positivo ou negativo? Positivo, então é o quê? Crescente. O que ele vai dizer então? Lembra o que é o comportamento crescente? Aumenta um, o que acontece com o outro? Aumenta também. Pode ser diminui um e diminui o outro também, que é a mesma coisa, tá? Então, ó, o que está dizendo essa fração? Ela está dizendo que se você aumentar um valor no x, você aumenta 30 mil valores no y. É isso que ele está dizendo aqui. Se você aumenta um valor no x, você aumenta 30 mil valores no y. E isso é de forma proporcional. Como assim, professor? Se eu aumentar 2 valores aqui, que é o dobro, aqui também eu tenho que aumentar dobrado. O dobro de 30, 60. É verdade, olha, 2 e 60 mil. Tá? E isso é proporcional. Sempre que você aumentar um, você aumenta do outro, porque aqui o comportamento é crescente. E se fosse negativo? Quando eu aumentasse um, o que acontecia com o outro? Ele diminuía, porque agora a gente já entendeu o que é o comportamento decrescente, tá? Então o sinal aqui não é dado de qualquer maneira, ele vai ter uma interpretação também pra gente, tá bom? Então, ó, se eu aumento 1, aqui aumenta 30 mil. Só que tem um detalhe, pessoal. O valor que eu quero no y, se eu aumentar 30 mil aqui, vai passar dele. Eu preciso, para encontrar o 45 mil, eu preciso aumentar só quanto aqui? Só 15 mil. Concordas comigo? Só que 15 mil não é 30, 15 mil é a metade. E lembra que eu te falei que é proporcional? Se eu aumentar metade do 1, eu teria que aumentar o quê? Metade do outro. Quanto é metade de 1? Meio. Então aqui para o 15 eu vou aumentar meio. Ficando com quanto? 15 e meio. 15 e meio horas, não é assim que a gente lê, né? A gente lê 15 horas e
meia, 30 minutos. Tem 30 minutos? É essa a resposta. Falando vai. Agora tem um detalhe, pessoal. Isso não é a única coisa que o Enem pode te cobrar, tá bom? A gente já verificou como é que monta a função e trabalha com ela. Já verificamos como é que você trabalha com o coeficiente angular, que é uma das habilidades importantíssimas do Enem. Mas tem um outro detalhe também que ele pode te cobrar. Ele pode te cobrar assim, ó. Sim. Lembra que eu falei que é proporcional? Se eu aumentar aqui nesse 15 mil, que foi exatamente a metade, esse aqui, ele também tem que ser a metade. Metade de 1. Mas aí você botou 15 mil para 40. Para poder chegar no valor que eu quero na questão. Tá? Se eu aumentasse 30, eu ia passar do valor que eu queria. Por isso que eu aumentei só 15. Tá bom? Ó, tem uma outra coisa que ele também vai te cobrar. Tá? Uma outra coisinha que ele vai te cobrar. O que, professor? Ele pode cobrar de você que está aqui, ó. Toma o gráfico aqui, ó. Toma. Cadê a função dele? Uma das coisas que ele pode cobrar, tá? Ele vai querer que você encontre um negócio como esse aqui, ó. Y igual a x mais b. Tudo bem? Então, ó, para isso, eu vou apagar o nosso exemplo inicial aqui do spot. Não faz parte da matéria, é só o exemplo motivador da aula, para você entender que a função do primeiro grau, ela realmente está presente no nosso dia a dia, tá bom? E aí, olha o que vai acontecer. Eu vou te dar um método, pessoal, para você encontrar a função que vai dar certo sempre. Porque o que acontece? A gente vai resolver a questão 5, tá? Pega a questão logo abaixo dela, questão 5. Eu vou te dar uma maneira de resolver essa questão de forma rápida. Você vai ter uma maneira bem rápida de resolver ela. Porém, essa maneira que eu vou te dar bem rápida, ela só serve em exclusivo para essa questão. E eu não quero que você aprenda a solução só dessa questão. Eu quero que você aprenda a solucionar as questões que tiverem, tá? No plural, todas. Então, por isso eu vou te dar uma solução que resolve todas. Mas eu vou também te dar, sempre que possível, a resolução mais rápida para aquele caso específico. Se repetir o caso, você sabe fazer. E quando o gráfico for crescente, eu posso falar que é diretamente proporcional, o x e o y? Sim, diretamente proporcional. Tá? Então, ó. O que vai acontecer aqui, pessoal? Na tua quinta questão, ele vai te dar um gráfico, ele vai encher uma figura e vai dizer assim, encontra a função, é isso que ele quer, tá? Então, ó, eu vou te mostrar que nesse caso em específico, você poderia encontrar a função de uma forma bem rápida, tá? Você poderia jogar com as alternativas e tudo mais. Só que eu não quero trabalhar só com esse caso, porque esse caso é um caso específico, e eu quero que você aprenda a fazer todos, tá bom? Então, ó, bem aqui, ele vai te dar essa reta, tá? Ele vai te dar esse valor aqui, que é menos 10, e aqui 5 e o y 30. Tá? O que eu quero que você entenda, pessoal? Ele toca no eixo y? Toca ou não? Toca. Se ele tocou, ele te deu quem? Ele deu B na hora, tá? Então, na hora do Enem, você tem que ser rápido, jogar com as alternativas, tá? Então, nesse caso, eu vou te ensinar esses métodos mais rápidos, mas eu vou te ensinar uma solução padrão para caso ele não te dê. Ele não é obrigado a te dar o B. Não é obrigatório. Então, quer dizer que se ele não der o B, você não vai saber mais fazer. Não é isso que eu quero. Eu quero que você aprenda a fazer com todos, independente se ele te deu alguma coisa ou se ele não te deu. Então, ó, nesse caso, ele já deu que o B é menos 10. Aí, o que você ia fazer? Já ia na alternativa e já ia eliminar quem? A, B e E. Olha isso, já fica só com duas alternativas para poder marcar. Fica bem tranquilo, você já consegue ter uma boa interpretação, uma boa jogada do que você poderia fazer na questão, tá? Só que esse é um caso específico, ele te deu o B, mas se ele não der? E aí é que tem a jogada. Lembra que eu te falei que você precisa? O que você precisa? 2 pontos. 2 pontos resolve qualquer bagaço que aparecer aqui de função do primeiro grau. Qualquer uma, tá? Então, ó, presta atenção comigo. Os únicos 2 pontos numéricos que eu tenho são esses aqui, ó. Chamar de A e esse aqui. Eu vou chamar de B. São os únicos 2 que eu tenho que tem número, tá bom? Esse ponto A aqui, pessoal, ele tem as seguintes coordenadas, tá? 0 para o x e menos 10 para o y, tá bom? E esse aqui tem as seguintes coordenadas, 5 para o x e 30 para o y, tá?
E agora vem o método. Entende esse método que eu vou te mostrar e você pode replicar esse método quantas vezes você quiser e vai dar certo sempre. Tá bom? Então, ó, presta atenção. O método consiste no seguinte: você vai montar uma tabela. Essa tabela aqui, montada exatamente dessa forma. Na coluna da esquerda, você vai colocar todos os valores de x que você tiver. E na coluna da direita, você vai colocar os valores de y que você tiver. Tá? Então vamos lá. 0 aqui, ó. 0. 0. E o y aqui, menos 10. Tá? Bora colocar outro valor de x, ó. 5. E o y, 30. Tudo bem, pessoal? Muito difícil? Montou a tabelinha, x para um lado e y para o outro. Acabei de colocar, coloca na marra, uma letra x aqui e uma letra y bem aqui. Porque, pessoal, na hora que você montar a função tem que aparecer o y e tem que aparecer o x. Tá? E se você coloca x de um lado e y do outro. E agora você vai fazer exatamente como eu te falar. Exatamente assim. E no final vai dar certo, eu vou te provar que a gente vai alternativa. Então, ó, você vai fazer sempre isso. Pega o cara do meio e subtrai. Pega o cara de baixo e subtrai. Exatamente no sentido que eu coloquei aqui. Tá? Faz a mesma coisa para o outro lado. Subtrai assim e subtrai assim. Então aqui vai ficar o seguinte, olha. 5 menos 0 e x menos 0. Tá? Do outro lado a mesma coisa. 30 menos 10. Eu estou colocando parênteses porque subtração é obrigatória e o 10 é negativo, tá? Então vai ficar menos 10. Tá bom? A mesma coisa aqui, ó. Y menos o menos 10. Coloquei o parênteses porque é menos e o menos 10 já é negativo. Tá bom? E agora você vai fazer isso aqui. Se seguir exatamente esse passo a passo, no final você encontra a resposta. Te garanto. Confia. Vamos lá. Montou a tabela, colocou x de um lado, y do outro, colocou as letras e subtraiu. Exatamente no sentido que eu te mandei. E agora você vai dividir os valores de um lado e dividir os valores do outro. Então, ó, vai ficar 5 menos 0 dividido por x menos 0. E do outro lado vai fazer a mesma coisa. 30 menos o menos 10 dividido por y menos o menos 10. E agora é só resolver. A tua função já está aí. Tá? Essa já é a função. Se você quiser já trabalhar com ela, você já pode. Bom? Mas aqui a gente vai ajeitar para ficar bonitinho para aparecer a resposta. 5 menos 0 dá 5. X menos 0 dá x. Aqui eu vou fazer um passo adicional para você entender que eu estou fazendo um jogo de sinal ali, tá? 30 menos e menos vai dar mais. Então é 30 mais 10. Aqui é y mais 10. Então ficou 5 sobre x igual a 40 sobre y mais 10. Deixa eu te falar uma coisinha. Quando você chega nesse ponto, você vai ter que multiplicar cruzado, tudo bem? Chegar nesse ponto, você tem que multiplicar cruzado. Só que tem um detalhe. Se você perceber que dá para simplificar esses dois valores, simplifique. Tudo bem? Sempre que você chegar nesse ponto e você perceber que dá para simplificar esses dois valores, simplifique. Porque vai facilitar, o número vai ficar menor. E se você não perceber, multiplica cruzado, vai dar certo também. Tá? Então, ó, eu vou simplificar para facilitar a minha vida. Simplifica por 5, vai dar 1 e 8. E agora vamos multiplicar cruzado. Diga-me. Não pode simplificar mais de 10 com 40, né? Não por causa do sinal de mais. Tá? Não pode. Aí você não pode simplificar isso com isso por causa do sinal de mais aqui. Tá? Mas esses dois sempre vai dar para simplificar. Se você perceber que são múltiplos um do outro, você pode simplificar, vai facilitar realmente a sua vida. 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então y mais 10. E 8 vezes x, 8x. Pessoal, o 10 está positivo, vem para cá o quê? Negativo. 8x menos 10. Tem isso? É essa a resposta. No final chega na resposta, eu prometo para vocês. E chega, é só fazer repetir. Serve só para função aqui. Só função aqui. Bom, é um método que serve para função aqui. Não tem no livro, tá? Não tem livro, você não vai encontrar isso no livro, tá bom? Isso aqui é assinado pelo professor de vocês. Não tem no livro, tá? Tudo certo, pessoal? Sim? Deixa eu te falar uma coisinha.
tem mais um caso que eu quero comentar com vocês, que é o nosso caso final. É o último caso que eu quero comentar contigo com relação à função do primeiro grau. Esse caso, o Enem já cobrou mais de uma vez, e a grande maioria das vezes que ele cobrou foram de 2017 para trás. Por que eu vou comentar esse caso com vocês? Eu não sei se você está sabendo, mas no início da semana chegou uma informação até mim, que o Sebrasp, antigo SESC-UNB, ele vai voltar a formular a prova do Enem, tá? Vai ser ele que vai voltar a fazer a prova, tá bom? E até quando ele fazia a prova? Até 2017. Tá? Então, o caso que eu vou comentar agora com vocês, a maioria das vezes que ele caiu foi quando o Sebrasp fazia a prova. Porra, não vou deixar passar essa de bandeja, né? Mas não quer dizer que só caiu quando ele fazia a prova, tá? Já caiu outras vezes também. E é um caso bem específico da função do primeiro grau, tudo bem? É esse caso aqui, ó. Deixa eu colocar para vocês. Acompanhe o raciocínio junto comigo. Não é nada do outro mundo, tá? Mas você precisa entender quando é que você vai poder usar o que eu vou te falar agora, tá? Vamos lá. Acompanhe aqui, ó. Esse caso aqui, pessoal, é o caso do celular. Caso do celular. Não precisa ser celular especificamente, mas eu vou usar o celular apenas para exemplificar o que eu quero falar para vocês, tá? Entende o que você precisa para poder usar o que eu vou te falar agora, é isso que é importante. O caso do celular é só um exemplozinho para poder contextualizar o que eu vou te falar. A jogada é o seguinte. Hoje, se você quiser ir na tua operadora, você pode contratar um plano de celular, você paga todo mês, tá? E esse plano ele te dá direito a alguns benefícios, tá bom? WhatsApp ilimitado, você tem aí Instagram ilimitado, né? E um bocado de coisa que ele vai te dar como benefício, tá? Só que antigamente, eu não sei se vocês sabem, mas as pessoas ligavam umas para as outras. Isso era estranho, né? Te ligava, o celular era para ligar, celular para ligar, já pensou nisso? Telefone para fazer ligação, coisa de gente doida, né? Telefone para ligação, ninguém faz mais isso. Aí, ó, o que acontecia? Antigamente era muito comum que o plano do celular, pouco que o pessoal só ligava, só tinha ligação para poder fazer, ou era SMS. O que acontecia? Você, ao contratar um plano na tua operadora, esse plano ele te dava uma quantidade de tempo que você poderia ficar falando no telefone dentro do plano, incluso no valor do plano, tá? Hoje em dia é muito comum dele fazer isso com o quê? Com a quantidade de internet que você pode usar, tá? Então, por exemplo, você contrata o teu plano e o teu plano te dá direito aí a 30 GB de internet. Se você passar dos 30 GB, o que acontece? E aí? Você paga, tá? 30 é teu direito, você pode usar, você pode até não usar, é direito seu também, tá bom? Mas, se você passa, você paga. Então, a ideia era justamente essa, presta atenção comigo, ó. Você ia contratar um plano de celular. Esse plano de celular, ele tinha para você um custo fixo, que era o que você paga todo mês. Todo mês você tem que pagar por ele. Ele tem um custo fixo aqui, suponhamos que de R$50, pessoal. R$50. E aí o que acontece? Esse teu celular, quando você contrata, ele tem aqui, olha, ele dá direito para você a uma franquia de minutos. Ou seja, você pode falar essa quantidade de minutos no mês. Suponhamos que fosse 100 minutos. Tá? 100 minutos. Então, se você fala 1 minuto, 2, 3, 10 ou os 100, é problema seu. Você está pagando pelos 100. Você fala se você quiser. Tá? Agora, tem um detalhe. Se você passar de 100 minutos no telefone, a operadora não vai ser boazinha. Ela não vai dizer, não, tá bom. Pode deixar que não tem problema. Ela vai dizer assim, olha, já que tu passou o que eu te dei, então agora tu vai pagar por isso, tá? E aí ela cobrava de você um excedente. Suponhamos que ela cobra aí 20 centavos para cada minuto que você passar, tá? Só para exemplificar. O que eu quero que você entenda comigo, pessoal? Tu consegue perceber aqui que custo fixo é quem aqui pra gente? É o B, perfeito, é o B. Tá? O meu objetivo é montar a função, é o B.
E ele ainda tem, pessoal, 20 centavos para cada minuto excedente. Para cada minuto excedente. O que é esses 20 centavos? É o A, perfeito. Tu conseguirias montar para mim, então, a função polinomial do primeiro grau, que calcula a quantidade de dinheiro que ele vai pagar caso ele passe dos 100 minutos? Sim, como é que ela fica? Y igual 0,20 x mais 50. Está lá na letra A e quem não marcar vai errar e errar feio. Aí tu vai dizer, pô, o senhor ensinou, eu achei que eu estava até entendendo que era Y igual a x mais b. Tá correto, pessoal. Porém, nesse caso aqui, o que eu quero que você entenda? Existe uma terceira informação aqui. Eu vou chamar de K, tá? Mas essa terceira informação de K. O que significa esse K? Esse K, pessoal, é como se fosse uma meta que você tem que bater, tá? Você tem que bater essa meta, tá bom? Os 100 minutos é algo que você precisa bater. Porque somente depois que você passar dos 100 minutos é que você começa a pagar adicionais, tá? Então, esses 100 minutos, ele é uma constante. Você pode ou não usufruir dele. Da feita que você passar dele é que a tua função começa a ter esse comportamento, tá? Então, é como se ele fosse uma meta que você tem que bater. Você bate a meta dos 100 minutos e depois você começa a pagar 20 centavos por minuto excedente, tá bom? Sempre que ele te der essa ideia da meta que você tem que bater, tá? O que você vai ter que fazer? Você não vai mais poder usar aquela função que eu te dei. Você vai usar essa daqui, tá? E guarda isso daqui com carinho, tá bom? Guarda com carinho, porque isso aqui você só vê no cursinho mais inteligente de Belém, tá? Que é vestibular. Tá bom? Então, ó, você vai fazer isso aqui, quando ele te der y igual a A que multiplica x menos k mais b. Pronto. Essa é a função que resolve a parada. Sempre que você tiver essa meta para bater, você vai usar essa aqui. Agora não faz feio. Agora dá para montar a função? Sim ou não, pessoal? Como é que ela fica? Y igual 0,20 x menos 100 mais 50. Show de bola. Show de bola. Tá? Se você quiser, dependendo do que tem lá na tua alternativa, você poderia fazer um chuveirinho bem aqui, ó. Tá? E aí vai ficar o seguinte. Y igual a 0,20x menos, 0,20 vezes 100, 20, mais 50. Então, y ia ser igual a 0,20x mais 30. Essa seria a resposta. O K é a nossa meta que você tem que atingir, tá? É a meta que você tem que atingir. E agora tem um detalhe. O que me interessa também com relação a isso, porque o Enem já cobrou de você, tá bom? É que você entenda, pessoal, como é que fica o gráfico para esse tipo de função. O gráfico para esse tipo de função, ele não é uma reta, são duas retas, tá? Quando você tiver esse estilo de questão, você não tem o gráfico com uma reta, você tem o gráfico com duas retas. Presta atenção como é que fica esse gráfico, tá? Ele fica assim, ó. Olha lá, olha comigo. O gráfico fica da seguinte maneira. Você percebe que você vai pagar R$50, tudo bem? Você paga R$50. Você paga R$50 para falar 1 minuto, 2, 3, 10, 50, 100 minutos. Até lá, pessoal, você não muda o preço de R$50. Por isso, essa reta ela vai ficar paralela ao eixo X, ó. Porque o valor 50 não vai ser alterado. Então, por isso, tem que ser uma reta paralela. Para até você chegar nesses 100 aqui. Depois que você passar dele, aqui aumenta. Porque percebe, se eu pagar mais de R$50, ó, mais de 50, um valor aqui que eu não sei qual é, ele vai me dar com toda certeza um valor maior do que 100 minutos. Então é verdade. Quando eu passo dos 100 minutos, eu pago mais de R$50. É aquele gráfico lá que a gente tem. Tá bom? Pega para mim, por favor, tua apostila. A página é a página de número 5. Pegue lá para mim, por gentileza. Página de número 5. Página 5.
página número 5, tá? Questão de número 9. Página número 5, questão de número 9. Olha lá, pessoal, acompanha comigo o que vai acontecer nessa questão. Vamos lá, vamos lá. Ele diz assim, olha, o valor cobrado por uma corrida de táxi é calculado somando-se a bandeirada, que é um valor fixo. Opa! Ele falou para você, pessoal, que a bandeirada é valor fixo, ou seja, aonde ele falar a palavra bandeirada, você tem que entender que tem um valor fixo. E se tem valor fixo, a gente já deu letra para ele. É quem? É o B. Pronto. Tá? Aí ele diz, uma empresa de táxi cobra pela bandeirada, cobra pelo valor fixo, cobra pelo Bzinho, tá? R$4,50. Então vou anotar aqui, ó, B igual a R$4,50. Tá? Aí ele continua. Para corridas que duram até 200 metros. Tu consegue perceber que 200 metros é tipo uma meta que você tem que bater para que você comece a pagar mais do que R$4,50? Então, ó, o K aqui vai de quanto? 200 metros. Porque, pessoal, se você passar de 200 metros, olha o que a questão vai dizer. Para corridas superiores a 200 metros, é cobrado o valor de 2 centavos para cada, olha o Enem te cobrando, olha, questão do Enem, essa expressão ela vai vir, tá? Você tem que saber que quando ela vem, ele está te entregando o valor de quem aqui? Do A. 0,02. Perguntar, dá para montar essa função? Você consegue montar ela para mim? Como é que ela fica? E Y continua 0,02 x menos 200 mais 4,50. Show de bola. Vamos deixar ela aqui. Tá linda, maravilhosa. Não vamos mexer muito com ela não. Só que ele não quer isso, ele quer o gráfico, não quer o gráfico. Você já sabe que esse gráfico, por causa dessa característica, ele não gera uma reta, ele gera quantas? 2. Ainda não dá para matar só com essa informação, mas você já conseguiria eliminar que alternativas aí? A e B. A e B já vai embora de cara. Aí deixa eu esboçar esse gráfico aqui para vocês, para a gente poder matar essa questão. Olha comigo. Então, ó, eu já sei que eu vou desenhar um gráfico, tá? E que esse gráfico ele começa com uma reta paralela ao eixo X, tá? Olha aqui, ó, paralela ao eixo X, ele vai pagar R$4,50 e isso vai até os 200. E depois ele aumenta, tá? Só que, infelizmente, esse desenho aqui não é suficiente para você matar pelo desenho. Mas ele fala no texto, pessoal, que ele quer que essa corrida dure 600 metros. 600 metros. Então, ó, se você pegar e jogar o X, o valor 600, você vai encontrar o valor de Y respectivo. E aí você olha o gráfico que tem esse valor de Y, tá? Agora, como a gente montou a função certa, a função correta, tá? Aquela que só entende quem vem pra cá por cima mais inteligente de Belém. Olha, você vai pegar então a função 0,02 que multiplica 600 menos 200 mais 4,50. Parênteses é mais forte, vou fazer o que está dentro dele primeiro, tá? Y vai ser igual a 0,02 que multiplica 400 mais 4,50. 0,02 vezes 400, pessoal, dá quanto? 8. 8 mais 4,50 dá quanto? 12,50. Tem algum gráfico que tem esse desenho aqui com esses valores? Tem? Esse é o gráfico correto. Pessoal, foi um prazer. Um beijo no coração de vocês. Qualquer dúvida, me procure, tá? Alô? Não, porque aqui na questão, esse valor X aqui é a quantidade de valores que passou. Total. E o total aqui é 60. É o único valor que eu quero. Para 200 eu não preciso substituir. Porque para 200 ele vai para quanto?
4,50. Então eu preciso saber desse valor. É 4,50 com toda certeza. Eu só vou me preocupar quando eu passar dele. Isso, desejo todo para trabalhar, né? Vamos pegar e colocar em graus para ver se fica mais fácil de perceber. Pode ser elevado aqui na hora de digitar. É 137 e sobre 3, né? Vamos colocar em grau. Troca o que você entender. 137, esse grau. Aí o que ele faz? O quanto é 5 vezes 3? Depois vira 5 vezes 3. Beleza. Vamos ver quanto é que é 5 vezes sobre 3. 5 vezes 5 Por que isso deu isso? Porque esse número aqui passa uma volta, ele passa por 360. Então você tem que achar dele a sua primeira determinação positiva. Por 360. Então você vai ficar com qual valor está aqui e quantas voltas dando isso. Tá? Então, ó. 8.220. Ele dá 22 voltas, tá? Ele reduziu para a primeira volta, tá? Aí depois ele calculou para 100 de 300. Virou isso aqui por causa dessa conta. Tá? Aí ele trocou para 100 de 300. Quanto é para 100 de 300? Aí vamos lá. O 300 está aqui, nesse quadrante. Tudo bem? O 300, tá? Ele está no quarto quadrante. O quarto quadrante de coseno é positivo, então eu não vou precisar mexer no sinal. Só que para eu saber o valor dele, eu tenho que jogar naquela tabela, que é a única coisa que eu conheço. Como ele está no quarto quadrante, para descobrir o valor respectivo dele no primeiro quadrante, eu tenho que pegar 360 e subtrair de 300. Que é a redução do primeiro quadrante. Isso vai dar 60. Então, no lugar do 300, é a mesma coisa que eu falei, cosseno de 300 é igual a fazer cosseno de 60. Quanto é cosseno de 60? Meio, provavelmente. Tá? Quando está em cima do Y, o X é 0. Quando está em cima do X, o Y é 0. Até que fosse 3. Né? Então o ponto seria 3 e 0. Está em cima do X, Y é 0. Está em cima do Y, X 0. É sempre 0 ao contrário. Você está no 1, vai zerar o 1. Lula e Bebel estão participando de uma Olimpíada de Robótica no campo de Afogados em Indiantina. Em uma das provas, elas precisavam levar o robô do ponto A para o ponto B, no plano cartesiano, conforme a figura abaixo. Mas, por um descuido, o robô andou 30 centímetros sobre o ângulo de 24 graus, com eixo horizontal, e para corrigir o trajeto, outros 30 centímetros sobre um ângulo de 56 graus. Beleza? Com a horizontal. Para realizar a prova, com o menor percurso, elas deveriam ter iniciado o trajeto sob qual medida de grau do ângulo alto em relação ao eixo horizontal. Então, Até amanhã.
Ai, até difícil, né? Não, vamos tentar aqui. Já dá para perceber que tem 3 retos paralelos aqui? Tudo bem? 3 retos paralelos. Aqui. Mais ou menos isso, né? Tá. Então aqui é 24. Aqui é 56. E aqui é alfa. Isso foi as únicas coisas que ele deu, né? Por enquanto foi só isso que ele deu. Legal. E aqui é quanto? Tá? Aqui é 24, tudo bem? Quanto é que é aqui? 100? Beleza. Tá? 100, aqui é 56. Bom. Tá. Aqui é 56, tudo bem? Tudo aqui é 56. Aqui é alfa. Tudo bem? Tudo é alfa. Aqui é alfa. Aqui é essa equação paralela. Então aqui, esse pedacinho aqui, é 56 menos alfa. E 56 menos alfa, mais 24 mais alfa, mais 100 nesse triângulo aqui. Isso aqui dá 50. Tá? Nada. Eu vi que eu estou cansado. Desculpa. Nada, porque isso é esse mesmo.